Como as características passam de uma geração para outra, desconcertou cientistas de Aristóteles a Darwin. E eu vim descobrir como este enigma foi solucionado. Esta é a história do pai da genética, um neurótico monge da Morávia chamado Gregor Mendel. Johann Gregor Mendel, que resolveu o mistério da hereditariedade, nasceu nesta casa em 1822. É uma vila pouco conhecida chamada Inchitza, hoje na República Tcheca. O pai de Mendel era um camponês que cultivava principalmente. A família era pobre e dependente das árvores para sua manutenção e sustento. Aprender como reproduzir e cultivar era essencial para a sobrevivência. Mais tarde, isso seria a pedra angular do trabalho científico de Mendel. Mendel foi uma criança extremamente brilhante que pressionava muito seus pais. Eles economizaram muito e queriam mandá-lo a uma boa escola, mas o dinheiro era uma preocupação constante. E Mendel, sendo um jovem sensível, sentia todo esse esforço. Ele ficou doente 3 vezes e teve de voltar para casa para se recuperar. E parecia óbvio que essas doenças eram psicológicas, eram doenças nervosas. E acho que quando ele estava morando longe de casa e estudando, ele sentiu uma grande vontade de retornar. Ele deve ter sido uma pessoa muito teimosa e, apesar da distância, ele acabou optando por si e continuou com suas próprias ambições. No final da adolescência, um desastre atingiu Mendel. Seu pai ficou aleijado em um acidente na fazenda. A tradição exigia que os filhos assumissem o lugar do pai, mas o jovem tinha uma saúde muito delicada para tomar conta de uma fazenda. Em vez disso, ele tomou uma decisão profética. Foi assim que ele a colocou. É impossível para mim resistir a tal esforço por mais tempo. Sou obrigado a entrar em um estágio de vida que me libertará de um esforço muito penoso para a sobrevivência. Pedi e fui aceito no mosteiro agostiniano de St. Thomas, em Brno. Ser um membro da Irmandade Agostiniana servia perfeitamente para o jovem Mendel. A ordem encorajava seus membros a se educarem na ciência e na tecnologia. A comida e o abrigo estavam garantidos, e a vida calma e contemplativa combinava com a personalidade de Mendel. Uma característica do mosteiro era manter um pequeno jardim. Ali havia pouco mais de uma coleção de poucas flores da Morávia, mas isso transformaria a vida de Mendel. Ele disse: no meu tempo livre eu me ocupo com o pequeno jardim do mosteiro. Eu me tornei tão viciado em estudar a natureza que não media mais esforços para preencher as lacunas do meu conhecimento. Mendel se tornou mais e mais interessado na variedade da vida, porque as espécies são diferentes umas das outras, e o que faz com que os membros de uma mesma espécie sejam diferentes. De periquitos e carecas. As pessoas da época de Mendel sabiam sobre o esperma e o óvulo, mas não tinham como explicar como eles realmente se combinavam para produzir uma nova geração. A teoria mais popular da herança dizia que na concepção uma mãe e um pai de alguma forma se fundiam, fazendo com que seus filhos fossem uma mistura dos dois. O professor Steve Jones, um dos melhores geneticistas do país, explicou por que a chamada teoria da mistura era tão atrativa. Parece claro que, de alguma forma, você é uma mistura, uma média do que são os seus pais. Se o seu pai era alto e sua mãe era muito baixa, você ficaria no meio.
O modo que isso funciona parece ser uma mistura de seus sangues ou seus fluidos. E todos acreditam nisso porque é óbvio, mas é óbvio e errado. E isso deixava os fazendeiros e criadores preocupados sobre a herança da mistura, porque aqui havia um caso clássico de uma ovelha negra na família, certo? Sim. Aqui a mãe e o pai, os dois são brancos ou super brancos, como eles classificam as ovelhas. E é isso que eles tinham. O que é completamente diferente, certo? Não é natural. A mistura dos dois nunca daria uma ovelha negra. Mas esta ovelha negra, você pode ter absoluta certeza, tem em algum lugar na linhagem de sua família uma outra ovelha negra. E pode levar muito tempo até que surja Mas outra. quanto tempo temos de esperar até que surja uma outra negra? Não sabemos. Infelizmente as ovelhas não mantêm bons pedigrees. Mas poderia levar 2, 10 ou até 100 gerações. Verdade. Eles apenas surgem assim e desaparecem novamente. E não seria possível. Tem de haver algo diferente. Um outro problema com a teoria da mistura aparentemente está sob o meu chapéu. Quando o seu cabelo começou a cair? Seja sincero. Por volta de 16 ou 17 anos. E caiu até os 23 ou 24? Não, foi até quando eu tinha 26. Certo, 26. Eu não tinha intenção de insultá-lo, mas vamos dizer que talvez um dia você tenha netos, certo? É muito provável que alguns de seus netos... Bom, eu poderia dar algumas probabilidades bem definitivas. Alguns dos seus netos serão carecas. Agora... Os defensores da teoria da mistura não podiam explicar por que o meu tipo de calvície, o tipo que inicia cedo, frequentemente aparece nos filhos de pais com cabelos. Ou como uma nectarina pode nascer a partir da semente de um pêssego. Ou como 2 periquitos azuis podem se acasalar e gerar um filhote totalmente branco. Isso matou a ideia da mistura, essas alterações de características, o modo pelo qual os pais podem gerar filhos que não sejam como eles mesmos, mas como antigo ancestral. Algo mais estava acontecendo e precisávamos de um gênio para descobrir. E esse gênio era Mendel. Por volta de 1850, além das atividades pastorais de Mendel, ele ensinava ciências em uma escola em Brno. Anos antes, sua curiosidade científica levou-o a Viena, onde ele estudou física e matemática, bem como botânica e história natural. Em breve, Mendel se viu ensinando falsas teorias da herança, como a mistura. O currículo também incluía a ideia até mais antiquada de que cada esperma é uma pessoa completa em miniatura e o óvulo apenas está lá para alimentá-lo. Até as crianças de 12 anos desconfiavam desta ideia. Ele pode ter olhos da mulher e pode ser um menino. Se pega partes do homem e da mulher, logo ele não pode ser assim. Nossa, venha aqui, 2. Venha, certo? Isso mesmo. Vamos parabenizar o número 2. Eu quero que fique aqui. Bem aqui, certo? Eu gostaria que você segurasse isto como se fosse alguma coisa gloriosa. Eu acho que ele tem um grande futuro na ciência. Uma salva de palmas! Muito bem. Nesta época, na metade do século XIX, todas as ideias mantidas na biologia estavam para ser derrubadas. Na Inglaterra, Charles Darwin, recém-chegado de sua viagem às Ilhas Galápagos, estava desenvolvendo sua teoria da evolução pela seleção natural. Enquanto isso, em Brno, Mendel estava para embarcar em sua própria jornada, aquela que explicaria algo que Darwin nunca conseguiu, como a evolução realmente ocorre. Inúmeras ideias diferentes estavam na cabeça de Mendel. Suas observações do mundo natural o conduziam a um modo revolucionário de pensar sobre a hereditariedade. De onde ele tirou essa ideia? Imagino que não tenha sido da biologia, mas da física. Foi da física e da matemática. Na matemática, você não tem misturas, você tem números. E Mendel era, obviamente, um matemático muito competente. Ele era um demonstrador no departamento de física da Universidade de Viena. É óbvio que ele era muito hábil em física. E acho que isto lhe deu um caminho.
Mendel pensou que se a matemática podia desvendar os segredos da física, com certeza ela poderia nos contar algo sobre a biologia e sobre a própria vida. Mas para fazer isso, ele precisava de algo vivo e com características para serem observadas e que fossem fáceis de contar. Entramos com festa no estágio científico, uma simples ervilha. Foi exatamente aqui, no jardim deste mosteiro, o mosteiro agostiniano de Bruno, que Mendel tinha sua plantação de ervilhas de 35 por 7 metros, isto em 1856. Ali você pode ver o alicerce da estufa de Mendel, que ele usava para acelerar o processo de crescimento da ervilha. Porque Mendel cultivava milhares e milhares de ervilhas. A poderosa extravagância das ervilhas de Mendel consumiu 8 anos e envolveu cerca de 30 mil plantas. Com a ajuda do Departamento de Biologia da Universidade de Manchester, eu vou fazer isto também. Mendel tentava entender como certas características passam de uma geração para outra. As ervilhas, por exemplo, podem ser lisas ou enrugadas. Mendel plantou uma estufa cheia de ervilhas, metade com pedigree liso e metade com pedigree enrugado, e deixou-as crescer. Este é Bob Callow, um biólogo especializado em plantas. Ele está me auxiliando na parte mais difícil da experiência de Mendel. Eu tenho de cruzar cada planta que cresceu de uma ervilha lisa com as plantas que cresceram das ervilhas enrugadas. Isto é incrivelmente trabalhoso. Os órgãos reprodutores das ervilhas são, podemos dizer, modestos. Abri, onde? É muito pequeno. Sim, se olhar bem, verá que tem pelos nele. É tão minúsculo. Mendel tinha de retirar minúsculos grãos do pólen macho de uma flor de ervilha aberta e colocá-los no órgão feminino da outra. Quanto tempo Mendel levaria em cada flor para fazer isto? Bem, depende do quão habilidoso ele era. Eu levo cerca de meia hora para fazer tudo. Mendel deve ter feito isso milhares de vezes. Ele devia ter uma paciência de Jó. Elas saem fácil. Depois de 2 semanas, esta combinação de pólen com óvulo se tornou uma vagem de ervilha. Este dogma da época de Mendel teria prognosticado que a ervilha nascida de uma lisa com uma enrugada se pareceria a uma mistura de seus pais. Então, como estas híbridas seriam? Surpreendentemente, todas as ervilhas que a planta cruzada produziu eram lisas. E se olharmos para estas, você verá que tiramos estas de outras vagens e... são ervilhas lisas. Lisas? Então a característica enrugada desapareceu completamente. Apesar de estas ervilhas terem pais lisos e enrugados, elas são lisas. O que aconteceu à informação, o fator que fez com que um dos pais fosse enrugado? Ele desapareceu? Mendel plantou todas as lisas e o que aconteceu depois disso mudaria o mundo. Os bebês de Mendel. Nós precisamos um pouco mais de você. Por volta de 1860, Mendel estava na metade da sua experiência e começou a agir de modo peculiar. Com licença, este é... Não é exatamente o que procuro. Os visitantes diziam que ele se referia às ervilhas como seus filhos.
Depois de alguns meses, as ervilhas nascidas do hibridismo das lisas com as enrugadas eram plantas adultas. Mendel agora deixava que elas se autofertilizassem. As ervilhas fazem isto porque elas têm o pólen e o olo na mesma flor. A grande pergunta agora era que tipo de ervilha as mais lisas iriam produzir. E aconteceu algo realmente surpreendente. Como se saíssem do nada, as enrugadas reapareceram. 3 lisas e 3 enrugadas. Certo. Qual o significado disso? O verdadeiro significado, mesmo vindo desta vagem, é, antes de mais nada, que a característica enrugada reapareceu. E em segundo lugar, é que temos 2 tipos diferentes numa mesma vagem. Em uma mesma vagem? Então nós temos um tipo de segregação. Esta é uma característica recessiva que todos pensaram que tinha desaparecido para sempre e que Mendel agora mostrou que ela ressurgiu na ervilha neta. Nós podemos apenas... Então o fator enrugado existia nos pais lisos, sem que fosse aparente. Mas por que reaparecia algumas das suas ervilhas? Para descobrir isso, Mendel fez algo que só um matemático faria. 1, 2, 3, 1241, 1240. Ele contou exatamente quantas ervilhas eram lisas e quantas eram enrugadas. Isto levou um tempo, porque ele tinha 7.324 ervilhas para contar. 5.474 ervilhas lisas. Aproximadamente 6.000 delas eram lisas como seus pais, e menos de 2.000 eram enrugadas. Essa era uma proporção de exatamente 3 para 1. Ele era um gênio porque ele pensou muito além da proporção. 3 para 1. O que poderia ser mais maçante do que uma proporção de 1/4 de ervilhas enrugadas? Mas partindo de que ele trabalhava nos fundamentos da vida, e que essa vida é baseada em partículas, unidades que você realmente não pode ver, mas que estão escondidas e podem se unir e se separar. E a partir daí, essa foi a descoberta de toda a genética. Tudo gira ao redor de uma ideia iluminada. Mendel imaginou que se uma ervilha contém os fatores lisos e enrugados, metade do pólen que ela produz conterá o fator liso e metade o fator enrugado. Os ovos seriam divididos da mesma forma. Durante a reprodução, havia exatamente 4 modos de combinação do pólen com o óvulo. Liso com liso, liso com enrugado, enrugado com liso e enrugado com enrugado. Mas Mendel sabia que uma ervilha com o fator liso sempre seria lisa, porque o liso seria o fator dominante. Então, apenas os pares enrugados seriam realmente enrugados. Isto explica porque havia 3 vezes mais lisas do que enrugadas. Em fevereiro de 1865, Mendel esperava ansioso na Sociedade de Brno para a ciência natural. Em sua maleta estava a explicação de como a hereditariedade funcionava. Como nascem ovelhas negras de brancas, nectarinas de pêssegos, e por que meus netos poderiam ser calvos. Ali estava o primeiro passo para a ovelha Dolly. A reunião foi um desastre. O público esperava um debate sobre plantas e tiveram uma palestra sobre matemática cheia de estatísticas e fórmulas incompreendidas. O número total de classes pela série de combinação e então, dentro delas mesmas, 2As grandes vezes A pequeno. O tempo nos mostrou que não havia perguntas e nem debates. O público tinha ido embora. Uma nova ciência tinha nascido e ninguém percebeu. 3 anos depois da terrível palestra, Mendel foi eleito abade no mosteiro. Apesar de continuar com alguns trabalhos experimentais, em breve ele se tornou envolvido em outro problema matemático. Os problemas sobre os impostos do mosteiro.
Era um assunto relativamente menor, mas a teimosia em sua personalidade, que o tinha levado a cultivar e contar ervilhas por 8 anos, parece que tinha assumido o controle de sua vida. Ele se tornou tão obcecado pela luta com as autoridades sobre os impostos que houve uma época em que os irmãos tentaram afastá-lo por ter se tornado instável. Eles estavam muito preocupados com a forma como ele tratava esse problema. Ele não oferecia soluções conciliatórias. Mendel se tornou um velho triste, ainda sonhando com a glória que ele nunca teria. Ele disse: apesar de eu ter passado por momentos difíceis em minha vida, meu trabalho científico trouxe-me muita satisfação e eu estou convencido de que em breve o mundo todo saberá disso. Dezesseis anos após sua morte, em 1884, o mundo finalmente reconheceu a genialidade de Mendel. Botânicos ingleses e holandeses descobriram e analisaram seu trabalho e foi levantada uma estátua em sua homenagem em Brno. As partículas da informação da hereditariedade que ele descobriu receberam o nome de genes. E as pessoas em breve perceberam que elas eram comuns a toda a vida na Terra. O tímido monge moraviano tinha mudado o mundo.